Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quinto dia para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Nós estamos juntos todos os dias nesse clamor para vivermos um Pentecostes pleno, rezando a ladainha do Espírito Santo para estarmos aí nessa intercessão fervorosa. E a cada dia meditando, acompanhados aqui da relíquia de Beata Helena Guerra, tá certo? Aqui tem um fragmentozinho de uma veste sua e nós estamos juntos nesses 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Rezemos: Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e terpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos
de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Solene promessa do Pai. É a nossa reflexão para este quinto dia. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Já no Antigo Testamento, o Pai havia prometido difundir o seu Espírito. Pelo profeta Ezequiel anunciara: não lhes ocultarei mais minha face, visto que terei derramado meu Espírito sobre a casa de Israel. Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Saindo do cenáculo em Pentecostes, Pedro proclama com todas as forças que se cumprira a promessa do Pai. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu Espírito e profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 a 18. O Espírito Santo é verdadeiramente a solene promessa do Pai. Jesus, o primeiro prometido, nas Escrituras nos diz: da minha parte eu vou enviar-vos o que meu Pai prometeu. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ele é esta força dinâmica que já veio e que continua sempre vindo de novo. É esperado como alguém que está para chegar, apesar de já estar no meio de nós desde o primeiro instante da criação. É o cumprimento de uma promessa do Pai, de não nos deixar sozinhos, reféns de nossas próprias forças. O Espírito Santo é a expressão da solidariedade de Deus que permanece sempre conosco na história e jamais nos abandona. Ele é o cumprimento da promessa de Jesus que nos assegura: estareis convosco todos os dias até o fim. Vivemos nesta permanente espera que se realiza a cada instante. Nossa esperança não decepciona, pois o Espírito Santo cumpre essa promessa com sua vinda permanente. O Espírito nos foi dado em Pentecostes, mas continua sendo esperado por toda a criatura enquanto se cumpre a plenitude da promessa. Fomos consagrados com esta unção, marcados com esse selo, agraciados com o penhor do seu Espírito. Portanto, o Espírito Santo é a solene promessa do Pai, cumprida em seu Filho Jesus. Vamos rezar? Vinde, Espírito Santo, solene promessa do Pai, dínamo de toda a história da salvação. Tornai-nos testemunhas do Cristo ressuscitado e presente nas nossas comunidades, a fim de que possamos prosseguir
a caminhada e realizar já aqui na terra o reino dos céus. Ensinai-nos a esperar contra toda esperança e confiar no cumprimento das promessas. O Senhor está conosco. Ele está sempre no meio de nós. Amém. Aqui na descrição do vídeo tem algumas orações que você pode fazer, inclusive o rosário do Espírito Santo, para que você possa rezar, tá bom? Curte o vídeo, compartilha com mais alguém, chama alguém para se inscrever no canal, tá certo? Envia, porque nós estaremos aí em 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Nós estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.